Cite 4 top fundos imobiliários de papéis que você acha que tá barato na sua visão. Fundos de papéis baratos hoje em dia tá difícil de achar. Olha a bomba. Na verdade. A bomba já até tocaram ali. Soltar a bomba. Tá difícil de achar fundo imobiliário barato, porque os fundos baratos são os de tijolos, que eles estão com uma depreciação lá no preço sobre o valor patrimonial, né? Os fundos de papéis foram muito demandados ultimamente. Acho que vale a gente fazer o disclaimer também que eu, como educador financeiro, não faço recomendações de investimento, né? É importante a gente falar. Agora, alguns fundos de papéis que talvez ainda estejam um pouco abaixo do seu valor patrimonial, acredito que foram aqueles que sofreram com a inflação no final do ano. Então, por exemplo, acho que o CPTS deve estar abaixo do seu valor patrimonial. O REC 11, o RSR 11, né, o REC-R, acredito que ele também esteja abaixo do seu valor patrimonial. E acho que o MCCI, eu estava vendo esses dias também, está um pouquinho abaixo. E eu acho que o RBRR também deve estar um pouco abaixo, tá? E esses fundos que eu falei, nenhum deles, na minha visão, tem a característica de serem arriscados. São fundos que dá pra gente olhar e se de repente tiverem num preço realmente bom, alguns têm um middle risk ali, não são aquele mais seguro, mas também não caracterizaria esses como arriscados. Bacana. Explica aí pra galera já sobre P, sobre VP, né? Preço sobre valor patrimonial. Acho importante. Tá, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, tem uma métrica que ela é bem importante para fazer pelo menos uma primeira análise, que é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Basicamente, o que é isso? O P é o preço que esse fundo imobiliário está disponível para a gente comprar lá na Bolsa de Valores. Então, é a cotação dele. Digamos que esteja ali R$100, tá? Ele é o P, é o preço. E o que é o VP? É o valor patrimonial. Então, é o quanto realmente aquele conjunto de ativos imobiliários dentro desse fundo, o quanto eles valem. O quanto realmente eles valem no mundo real, não na Bolsa de Valores. Então, quando a gente começa a fazer essa divisão, então qual é o preço e qual o valor patrimonial, a gente chega num número, uma métrica, que se ela estiver em 1, quer dizer que está realmente no valor justo. O preço na bolsa é o preço que esses ativos imobiliários valem no mundo real. Se tiver abaixo de 1, por exemplo, 0,9, esse P sobre VP, quer dizer que esse fundo imobiliário está, digamos, com 10% de desconto do que o valor justo dele. Então, o P sobre VP justo seria 1. Se está 0,9, quer dizer que tem uma diferença de 0,1 ali, né? Seriam 10%. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Tem muito fundo que também é negociado acima do seu VP. Então, essa métrica estaria 1,10, por exemplo. Então, quer dizer que ele está mais caro do que realmente valem aqueles imóveis. Então, é uma métrica bem legal de olhar, pelo menos numa primeira análise. E nos fundos de papéis funciona melhor. Tá? Por quê? Porque nos fundos de papéis, eles são contratos, são títulos de dívida. É praticamente uma renda fixa ali dentro. E aí, isso é marcado a mercado todos os dias. Então, é muito confiável o VP de um fundo de papel. Já nos fundos de tijolos, quanto que vale esse prédio que a gente está aqui? Tá? Não tem esse valor diário, não tem essa marcação diária de preço. O que vai ter uma avaliação que normalmente é feita uma vez por ano. Então, pode ser que você esteja olhando o VP de um fundo de tijolo hoje, mas a análise, a avaliação do preço desse imóvel foi feita 10 meses atrás. Pode ser que tenha uma alteração. Então, no fundo de tijolo, realmente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, embora já seja uma pista, já seja, sim, um indicador interessante para fazer uma análise, mas nos papéis dá para confiar mais. No fundo de tijolo, tem que ser um pouquinho menos duro ali na análise. Ou seja, comprar um fundo imobiliário de papel que esteja acima de 1 já toma um risco bem maior, né? A chance... Tá mais caro realmente, né? Você vai comprar caro, e aí a chance de você ter uma desvalorização em algum momento, a chance de voltar para o valor justo, a cotação dele, é grande, né? Porque existem essas certas distorções de mercado, né? Quem acompanha fundos imobiliários há mais tempo, lembra que antes da pandemia,
né, quando a gente estava mais ou menos lá no final de 2019, dezembro de 2019, todos os fundos imobiliários praticamente estavam caros. Porque teve uma demanda tão grande de novos investidores em fundos imobiliários, estava na moda, todo mundo comprando, e inflou o preço. Então chegou num topo. Muito fundo imobiliário estava caro, estava difícil achar fundo imobiliário num preço justo, né? Aí veio a pandemia, derrubou o preço de tudo, né? E aí praticamente todos, 3 a 4 meses depois, estavam super baratos. Teve uma certa correção, né? Mas o que a gente vê hoje, os fundos de tijolos muito baratos, muito abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, né? Até por uma questão econômica mesmo, né? Primeiro a gente tem uma taxa de juros alta. Isso é ruim para os empreendimentos, né? Para os empreendedores, para os imóveis, enfim. Muito bom para os fundos de papéis, né? Então a gente acaba vendo os fundos de papéis pagando muito bem e os tijolos sofrendo nesse momento. Em algum momento isso muda, né? Mas não sabemos quando. Você já conhece o AGF+? É uma plataforma de investimento onde os investidores escolhem as melhores ações do setor para estar aí vivendo de dividendos. Isso mesmo. Essa plataforma ela é desenvolvida com base no investimento, na experiência do maior investidor pessoa física da Bolsa, que é o Luiz Barsi. Se você deseja adquirir essa plataforma, você adquirindo com o meu link, que eu irei deixar nos comentários aqui abaixo, você adquire com 20% de desconto. E você terá também 30 dias para experimentar. Antes dos 30 dias, se você desistir, você terá ali o seu dinheiro de volta. Gente,